Salve galera, chegamos com mais uma questão aqui da prova da FUVEST 2025, que vai falar pra gente de um acidente que aconteceu entre um navio cargueiro e uma ponte lá nos Estados Unidos. Inicialmente o texto fala sobre isso aqui essas primeiras linhas aqui, mas o mais importante é a análise gráfica e saber essas transformações que ele vai colocar pra gente nesse enunciado. Então, só para você entender, antes de você começar a ver aqui, se inscreve aqui, já deixa o seu like aqui para ajudar a gente. Então, eu coloco o seguinte: a figura mostra os dados da velocidade do navio em função da hora local. Então, aconteceu um impacto, né? O navio estava vindo e aí, próximo a 1h28 da manhã, ele impactou no, na torre não, né? Na ponte. A colisão ocorreu no intervalo de 38 segundos, está marcado isso aqui, ó, e é marcado por linhas pontilhadas no gráfico. Coisas importantes e detalhes aqui que eu vou marcar para você. Ele dedica uma parte do gráfico a dizer que nesse intervalo de tempo o navio entra em contato com a ponte, apesar de já ter falado que é aos 38 segundos. Ele fala também que a massa do navio é de 100 mil toneladas, isso aqui a gente vai usar. E a pergunta dele é qual que é a força média atuando sobre o navio durante a colisão. Vou chamar sua atenção para o seguinte: imagine que isso aqui seja a ponte, tá? A hora que o navio vem e bate nessa ponte, ele sofre uma desaceleração. Vou fazer aqui uma representação bem simples daquilo que está acontecendo. Então, o navio está vindo aqui e aí ele veio e bateu na sua ponte. Imagine o que está acontecendo aqui. É, a velocidade do navio a gente pode considerar que a velocidade dele está indo a favor do referencial. Vamos adotar aqui esse referencial a qual o navio está andando, é positiva para a minha direita aqui, tá? Quando acontece um impacto, a força que a ponte exerceu e que a ponte faz sobre o navio gera esse movimento dele, a aceleração dele vai nesse sentido. Perceba que a velocidade dele está indo num sentido, eu estou admitindo isso, não é obrigatoriamente, tá? Mas eu estou admitindo que na minha situação a minha ponte está à direita e o navio está vindo batendo. Então, se a gente considerar que a velocidade dele está vindo para cá, a aceleração dele vai ser no sentido oposto porque aqui acontece a desaceleração, ele perdeu velocidade, né? E isso revela também para a gente que a aceleração dele, no caso do navio, vai ter o mesmo sentido da força. Porque força é igual a massa vezes aceleração. Então, veja, é uma questão vetorial. Como a velocidade diminuiu, e a aceleração é justamente, eu vou colocar isso para você aqui, ó. A aceleração é justamente a variação da velocidade sobre o tempo. Se a gente pensar vetorialmente falando, como há uma diminuição da velocidade, a variação da velocidade aqui é negativa, né? Logo, a aceleração é negativa e ela tem o sentido oposto àquilo que a gente referenciou para a direita. Então, veja, quanto que é essa aceleração, né? A gente tem que fazer aqui uma lógica dizendo que se 1 milha por hora é igual a meio metro por segundo, vale a pena a gente lembrar que a gente tem que usar as unidades padrão do sistema internacional. Então, a velocidade está em metro por segundo. Veja que é mais tranquilo porque é a metade do valor. Então, 1 milha por hora é igual a meio metro por segundo. Então, o valor que eu tiver aqui eu vou dividir por 2. Talvez fique um pouco mais fácil. A variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, qual que é a velocidade final aqui dele, né? Ele vai finalizar com 1,25 metros por segundo, porque 2,5 dividido por 2 dá 1,25. Então, isso aqui é 1,25 menos a inicial. A inicial dele, talvez um pouquinho mais complicado de dividir isso aqui por 2, não é tão automático quanto 2,5. Isso dá 3,91. 3,91 é o valor aí da velocidade inicial. Então, vamos colocar aqui, ó, 3,91. Tudo isso dividido pelo tempo de 38 segundos. Quando você pega esse valor, deixa eu pegar minha colinha aqui, dá 2,66. 2,66 é a variação da velocidade em metros por segundo. E eu vou dividir isso por 38, segundo os meus cálculos aqui prévios antes de resolver. Isso dá menos, né? Coloquei aqui, ó. Esse valor como dá 1,25 menos 3,91
91 dá menos 2,66. Dividido tudo isso por 38, esse resultado dá menos 0,07 metros por segundo ao quadrado. Já fico mais feliz porque olho para as alternativas e todas envolvem 7. Isso é bom. Aí, para a gente achar a força, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Vetorialmente falando, massa e aceleração, força e aceleração tem que ter o mesmo sentido. Por quê? Porque a massa é um valor positivo, né? A massa aqui do objeto que está recebendo essa força. Então, se a aceleração é para cá, a minha força também é para cá. E aí, pronto, eu calculei a força que a parede, não, o túnel, né? Que túnel? A ponte exerceu sobre o barco. Então, eu estou calculando isso. Mas, pensando matematicamente, né, o valor dessa força que a gente está falando, eu não estou falando do sentido, eu pouco me preocupo com isso. A força dele vai ser, aí eu posso colocar o resultado em módulo aqui dessa aceleração, justamente porque eu estou perguntando qual o valor da força e o sinalzinho negativo é apenas para ajustar a orientação pela qual ele está fazendo, eu pego a massa, 100 mil toneladas aqui é equivalente, deixa eu puxar essa informação aqui, 100 mil toneladas é equivalente a 100 mil, vamos marcar 100 mil aqui, 100 mil, vezes 1000, porque uma tonelada vale 1000 quilos, né? Isso aqui é 10 a quinta, 10 elevado a quinta, vezes 10 elevado a terceira, e isso dá 10 elevado a oitava quilogramas. Tudo bem? Então, para a transformação dele, a gente vai colocar 10 elevado a oitava, vezes, aqui, transformando esse número para base 10, isso dá menos o módulo de menos 7 vezes 10 a menos 2. 7 vezes 10 a menos 2, e isso aqui em módulo acaba virando mais 7, né? E o resultado, então, a gente tem que a força dele é 7 vezes 10 elevado a sexta newtons. Então, essa aí é a questão que foi cobrada de você. Na prova V1 é a questão número 18. Você chega aqui na alternativa E dessa questão. É uma questão que já caiu em anos anteriores, tá? Não é uma questão inédita, mas o tema, né? Mas ela aborda uma recente notícia desse acidente, mas que traz uma cobrança que o aluno já estava acostumado. Então, não foi uma questão de nível muito difícil, uma questão de fácil para mediano nessa questão aqui da prova da FUVEST, belezinha? Então, se você ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui, se não, não deixe de se inscrever. Grande abraço e até a próxima, valeu!